Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje teremos aula de História, então vamos acompanhar aqui, por favor. Primeira série, capítulo 3, História, aula 4. Bom, na aula anterior, estudamos sobre a revolta de Vila Rica e Inconfidência Mineira, né? Hoje nós vamos estudar sobre a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, ela ocorreu um pouquinho antes da questão da revolta de Vila Rica e da Inconfidência Mineira. Vamos analisar com calma o que foi essa guerra, o que foi essa revolta. Lembrando, pessoal, que desde a aula anterior, né, a revolta de Vila Rica, a Inconfidência Mineira e hoje a Guerra dos Emboabas, estão inseridas nessas revoltas, esses conflitos, estão inseridos no contexto do ciclo do ouro do Brasil colônia, tá bom? Então vamos lá. Guerra dos Emboabas, dentro do contexto do ciclo do ouro, tá? 1707 a 1709. A promessa de enriquecimento rápido atraiu milhares de pessoas para a região das Minas, tá? Os paulistas, descobridores do ouro de Minas Gerais, sentiam-se no direito de explorá-la com exclusividade. Por quê? Eles descobriram, eles se sentiram no direito de não dividir com ninguém. Porém, entretanto, muitos portugueses vindos da metrópole ou de outras partes da própria colônia, né, também queriam se apoderar das jazidas descobertas. E aí começa o conflito, né? Quando se trata de dinheiro, né, no caso o ouro, ninguém queria dividir nada, queria ficar com tudo. Então vamos entender essa guerra. A tensão cresceu quando os portugueses passaram a controlar o abastecimento de mercadorias para a região das Minas. Bom, pessoal, essa é outra questão também que envolve a questão do lucro, do dinheiro. Por quê? Com a descoberta do ouro nessas regiões, né, das Minas Gerais, milhares de pessoas foram para essas regiões. Ficaram atraídas, né, pela promessa de enriquecimento rápido, né? Era a corrida do ouro. Então, os comerciantes, de olho nisso, começaram a montar mercearias, vendas, né? E ali vendiam os produtos de primeira necessidade a preços exorbitantes, né? Bom, existia um monopólio comercial em relação a esses produtos, né? E as pessoas, né, os garimpeiros que trabalhavam ali, eles precisavam se alimentar, eles precisavam de gêneros de primeira necessidade. Então, eles compravam com esses comerciantes. Bom, isso também gerou um conflito, né, uma competição, tá, pessoal? Não só a corrida do ouro, não só o direito à exploração do ouro, como também o direito de vender mercadorias para esses garimpeiros, tá bom? Então, são duas questões, tá? Ocorreram, então, conflitos violentos entre paulistas e portugueses, que ficaram conhecidas como Guerra dos Emboabas. Um dos principais chefes dos Emboabas foi Manuel Nunes Viana, rico pecuarista da região do Rio São Francisco, que liderou tropas contra os paulistas, vencendo-os em Sabará e Cachoeira do Campo. Bom, então, no primeiro momento, né, podemos observar aqui que um dos principais chefes dos Emboabas venceu, né, liderou a tropa contra os paulistas. Ok. O conflito terminou em 1709. Muitos paulistas foram mortos por tropas, né? E cerca de 1000 homens morreram nesse conflito, né? Comandados por Bento do Amaral Coutinho, posteriormente os paulistas organizaram uma vingança contra os emboabas. Após 2 anos e meio de confronto, chegava ao fim aquela guerra que praticamente não teve ganhadores. Por quê, pessoal? Bom, quem saiu em desvantagem foram os paulistas, tá? Mas praticamente não teve ganhadores porque a coroa portuguesa se meteu nesse conflito, tá? Houve uma intervenção da coroa portuguesa. Então, vamos analisar agora as consequências desse conflito. Vamos lá. Controle da metrópole. Para evitar novos conflitos, o governo português passou a administrar e fiscalizar de forma rígida a região, tá? Então, a coroa portuguesa, através desse decreto aqui, dessa determinação, ela mostrou realmente quem mandava na região e quem mandava na situação, tá? Na verdade, nem os paulistas tinham autoridade e nem os emboabas. Quem mandava mesmo era a coroa portuguesa, tá?
São Paulo foi elevada à categoria de cidade. Criação da capitania de São Paulo e Minas Gerais, do ouro. Descoberta de ouro em Mato Grosso e Goiás. Tanto é que, como eu falei agora há pouco, né, praticamente essa guerra, esse conflito não teve vencedores, mas os paulistas foram procurar ouro nessa região aqui, tá? Na região do Mato Grosso e na região de Goiás. Naquela época, essas regiões aqui pertenciam a São Paulo, a capitania de São Paulo, tá, pessoal? Só explicando para vocês, tá, que a geografia, a geopolítica naquela temporalidade não é igual agora, é totalmente diferente, tá, pessoal? As capitanias, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, né, elas tinham uma geografia totalmente diferente. A questão da geopolítica, o mapa era totalmente diferente da atualidade, tá? Vale a pena, se vocês tiverem um tempinho, dar uma conferida, uma comparada em relação a isso, tá bom? Então, nós temos que nos transportar no tempo para entender o que aconteceu no passado, entender o processo histórico, tá? Então, vamos lá. Bom, eu já expliquei essa questão da Guerra dos Emboabas, né? Foi um conflito entre os paulistas e os emboabas, né? Falei da questão das consequências, né? A questão não só da corrida do ouro, mas a questão também quem poderia trabalhar com o comércio local, a questão do abastecimento das mercadorias, né? E esse conflito terminou praticamente sem vencidos e vencedores, porque a coroa portuguesa se colocou no meio do conflito e passou a decretar várias ordens, né, para organizar a região e fiscalizar a região. Beleza. O que acontece, pessoal? Vocês observaram que até agora eu não expliquei o que significa o termo emboabas? Pois bem, o que eu vou solicitar para vocês a nível de atividade devolutiva de hoje? Vamos lá. AD4, capítulo 3, aula 4 de História, primeira série. Pesquise e escreva sobre o significado do termo emboabas, tá, pessoal? É importante que vocês tenham domínio do significado dessa palavra nova, né? Por que eu não expliquei? Para vocês poderem ter essa oportunidade de pesquisar, né? Escrever, né? Como sempre falo, se quiserem escrever, folhinha separada, né, de caderno, de forma organizada, letra legível, caneta azul ou preta. Eu sei que vocês estão na primeira série, mas é necessário criar o hábito de escrever a caneta. Se errar, pessoal, não tem problema, né? Faz ali, risca e escreve novamente. Mas evitem escrever a lápis, tá? Não é legal escrever trabalho a lápis. Vocês estão na primeira série. Então, por favor, faça dessa forma, tá? Se quiser digitar, tudo bem. Mas eu incentivo a pessoa a escrever, porque escrevendo se aprende muito mais do que lendo, tá? Isso aí é fato, tá bom, pessoal? Outra coisa, exercícios diversos, número 6, página 17. Questões 5, 6 e 7, tá bom? Pessoal, peço a vocês que façam um trabalho com seriedade, tá? Esse trabalho, ele tem valor, né? A gente dá uma nota, acrescentando outros trabalhos, a gente tira uma média para vocês. Então, assim, é como se fosse uma prova, tá bom? Então, levem a sério. Não estamos de férias, tá? Estamos trabalhando de maneira remota. Nós temos agora o recurso da plataforma, né, da sala de aula, em que a gente pode se comunicar, tirar dúvidas. Está sendo bem legal, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu estarei à disposição. E, por favor, solicito novamente, façam um trabalho à caneta, com letra legível, em folha de caderno, de forma organizada, tá bom? Fiquem com Deus, se protejam, um forte abraço. Em brevemente, né, a gente vai se ver em sala de aula, tá bom? Beijão para todos.